nos constrange, julgando-nos assim, que se por um morreu por todos, logo todos morrerão. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E eis que tudo se fez novo. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus para todo sempre. Meus queridos irmãos, o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 14, até o versículo de número 17, fala sobre o amor e também fala sobre uma reconciliação. O tema desta festividade, desta cruzada, nesta noite é o amor que transforma. Eu queria ouvir você dizer comigo: o amor que transforma. Aleluia. A carta de 2 aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo com o objetivo, ou com um dos objetivos, de alertar os irmãos da igreja de Corinto sobre os falsos apóstolos que estavam disseminando heresias e falsos ensinamentos. O apóstolo Paulo, um homem que conheceu a Cristo, esse homem, ele prezava pelo ensinamento genuíno, verdadeiro do Evangelho de Cristo Jesus. A igreja de Corinto, que estava sendo influenciada pelos falsos apóstolos, como diz no capítulo de número 11, versículo de número 1 e o versículo de número 4, Paulo estava na Macedônia, quando Tito, seu filho na fé, traz para ele notícias da igreja de Corinto. E Paulo, com esse zelo que ele tem pela igreja e pelo ensinamento genuíno do Evangelho, ele escreve para alertar os irmãos. E eu acho interessante, porque se você chegar no capítulo de número 5, versículo de número 11 em diante, o texto, a epígrafe do texto vai dizer: o ministério da reconciliação, ou seja, o ministério da reconciliação. Reconciliação é o ato de reatar um relacionamento, ou seja, se é o ato de reatar um relacionamento, é porque teve um relacionamento que foi quebrado. Ou seja, um esposo com uma esposa se separa, ali é uma quebra de relacionamento. E quando ele se junta novamente, ali é como se tivesse uma reconciliação. É assim que a gente diz, quando um casal está separado, que ele volta de novo, aí ele diz: reconciliaram, fulano de tal. Quando a amizade quebra, aquele ato de amizade, aquele relacionamento de amizade, aí quando eles voltam a se falar de novo, volta a ter aquela mesma comunhão, ali se chama reconciliação. Ou seja, reconciliação é o ato de reatar um relacionamento. Agora,
Que relacionamento foi esse que o apóstolo Paulo teve que escrever aos Coríntios, ensinando? Que relacionamento foi esse que foi quebrado, que o apóstolo Paulo teve essa ideia, esse intuito de escrever à igreja de Corinto? Esse aqui é o relacionamento mais importante. Escute isso, esse é o relacionamento mais importante que o ser humano tem que ter. Que relacionamento é esse que foi quebrado? O relacionamento que foi quebrado foi lá no Éden, quando Deus fez o homem, colocou ele num jardim chamado Éden, disse: olha, Adão, de toda árvore que tu está vendo, tu pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente, Adão, tu vai morrer. Certamente, Adão, tu vai pecar. Diz a Bíblia que Adão peca, come, desobedece. Ou seja, quando ele desobedece a Deus, ele está quebrando uma aliança. Ele está quebrando ali o relacionamento que ele tinha com Deus, o acesso que ele tinha com Deus. Porque o que quebra relacionamento e o que quebra comunhão se chama só uma palavra: o pecado. O pecado, ele quebra alianças. O pecado, ele quebra relacionamento. Diz a Bíblia em Romanos capítulo de número 3, versículo de número 23: porque todos pecaram e afastados ou longe estão da glória de Deus. Diz a Bíblia também em Romanos 5,12: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Através de um homem, a desobediência, o pecado passou a toda a humanidade. Eu e você, nós carregamos uma semente chamada pecado, por causa da desobediência lá atrás do homem, por causa da desobediência de Adão. Mas eu acho interessante, porque o texto diz em Isaías, o profeta Isaías diz, no capítulo de número 59, versículo 2, ele diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre você e Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não os ouça. Olha isso aqui, olha o que o texto diz: que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado, ele faz separação, ele te afasta de Deus. E outra, o pecado, além de nos afastar de Deus, ele tampa os nossos olhos e tampa os nossos ouvidos. Para quê? Para a gente não ver o que Deus tem preparado para nós, e para não ouvir o que Deus tem preparado para ti. Por isso que o pecado, ele faz isso. O pecado, ele te afasta de Deus. O pecado, ele te leva para longe de Deus. O pecado é terrível. O pecado, meus irmãos, ele causa muitas consequências na vida do homem. Primeiro, ele traz a morte física. O que é a morte física? A morte física é quando alguém morre, naturalmente morreu, foi sepultado, botaram no caixão e levaram. Ali a morte física é por causa do pecado, é consequência do pecado. Existe também outra consequência, a morte espiritual. A morte espiritual é aquela quando você não tem comunhão com Deus, você está afastado de Deus. Quando você peca, que você está afastado de Deus, o pecado, ele traz essa consequência, a morte espiritual. E ele traz também o pecado, traz também a morte eterna. Essa aqui é a pior de todas, a morte eterna. A morte eterna, meus irmãos, é a morte que se afasta para sempre de Deus. É quando alguém está afastado para sempre de Deus. Aonde, irmão Jean?
no Hades, em tormento, no lago de fogo para lá. Quando nós partimos dessa vida eterna, ou alguém vai para a morte eterna. O pecado te leva à morte eterna. O pecado traz a condenação da morte eterna, para sempre afastado de Deus. O pecado também, ele destrói famílias. O pecado destrói casamentos. O pecado destrói filhos. O pecado destrói mãe de família. O pecado destrói o pai de família. O pecado destrói o adolescente. O pecado destrói o jovem. O pecado, onde ele passa, ele destrói. Onde o pecado está ali tem destruição. Porque aonde o pecado está, as consequências são terríveis. Mas eu louvo a Deus, porque em contrapartida, enquanto o pecado está castigando, o Senhor está remindo. Enquanto o pecado está aprisionando na bebida, no álcool, na droga, Cristo está dizendo: eu liberto, eu transformo, aleluia, eu saro. Enquanto o pecado está ferindo, Jesus está dizendo: vem a mim que eu curo. Enquanto o pecado está destruindo famílias, lares, adolescentes, jovens, senhores e senhoras, Jesus está dizendo: vem a mim que eu restauro. Porque Ele é restaurador, Ele é transformador. Enquanto o pecado está causando morte, Jesus está dizendo: vem a mim que eu trago vida. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele faz isso na vida do homem. O versículo de número 15 diz: e ele morreu por todos. Eu queria que você repetisse comigo: e ele morreu por todos. Meus irmãos, Cristo, ele morreu por todos. Ele não morreu apenas por um grupo de pessoas. Ele não morreu só por um grupo de pessoas. Não, ele morreu por todos. Ele não morreu só por alguém dizendo que é escolhido, que foi escolhido, como dizem por aí os calvinistas, que acreditam na predestinação fatalista, que Jesus morreu por alguns. Não, ele morreu por todos. Aleluia. E eu acho interessante porque ele não só morre por todos, mas diz a Bíblia em João capítulo 3, versículo de número 16, que ele amou a todos. Aleluia. Diz a Bíblia também em 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 4, que ele quer salvar a todos. Ó, escute isso: ele morreu por todos, ele amou a todos e ele quer salvar a todos. Qual é o problema do ser humano, irmão Jean? O problema do ser humano é que não quer, é que não busca a Deus, é que não quer buscar a presença de Deus, não quer buscar o bom relacionamento com Deus. Mas nesta noite o Senhor marcou esta cruzada para te dizer: ei, eu preciso que você entenda o Evangelho. Para quê? Para te salvar, para te libertar, para te curar, para te restaurar. Porque tu precisa de restauração, tu precisa de vida eterna, tu precisa de restauração. Aleluia. O problema é que as pessoas não querem. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Nós estamos pregando, dizendo: Jesus quer salvar a tua alma, Jesus quer salvar a tua vida. Abandona o pecado, vai servir a Deus, vai se reconciliar com Deus. Mas o problema é que as pessoas estão com os olhos fechados. O pecado está destruindo, o diabo está destruindo, está na sarjeta. Mas Jesus está dizendo assim: ei, vem a mim, vem a mim, vem a mim. Mas tu não quer. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: eu vou quebrantar o teu coração, eu vou quebrantar a tua alma,
eu vou entrar, eu vou te convencer, porque é Ele que convence o homem do pecado e do juízo. Aleluia. Ele amou, Ele morreu por todos. Para quê? O versículo continua dizendo: para que não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Escute isso aqui: Jesus te amou. Para quê? Jesus morreu na cruz do Calvário para quê? Para me viver do meu jeito? Para me viver do meu jeito, da forma que eu quero viver? Jesus morreu para isso. A gente às vezes precisa se fazer essa pergunta: Jesus morreu para mim fazer a minha vontade? O texto é lindo. O texto diz: para que não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Eu sei que tem muita gente que não quer aceitar Jesus como seu Salvador, é porque ainda quer viver a sua própria vontade. Ah, irmão, se eu for ser crente, aquele negócio que eu gosto. O que tu gosta? Eu gosto de fumar. Tu gosta de quê? Eu gosto de beber. Eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de mentir. Aí não quer aceitar a Jesus como seu Salvador. Por quê? É porque não querem viver para Ele, quer viver para si. E o Senhor Jesus está dizendo: eu morri, ressuscitei, para que tu possa viver para mim, para mim. Quem diz é Jesus, é a palavra de Deus. Ele diz, a Bíblia diz em Marcos capítulo 8, versículo de número 36. Jesus chamou a multidão e o seu discípulo chamou a todos. E disse assim, olha, quem quiser me seguir, versículo 32, 8:32. Quem quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para seguir Jesus, tem que negar a sua vontade. Sabe por quê que eu tenho que negar a minha vontade? Porque a nossa vontade, ela é má. Ela pede só para fazer o que é errado. A nossa vontade pede para fazer o que não agrada a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Porque é o pecado que está em nós. Se nós for obedecer a nossa vontade, nem aqui nós estaria. Mas nós dissemos assim: eu vou fazer, eu decidi fazer a vontade de Deus. Eu não vou viver mais para mim, mas eu vou viver para Ele. Porque Ele morreu por mim, Ele ressuscitou por mim. Só quem está vivendo para Ele, levanta a tua mão e dá o maior brado de glória. Irmão, se nós for fazer a nossa vontade, às vezes nem aqui nós estaria. Pode ter certeza. Nós estaríamos em casa, sentado no sofá ou deitado no sofá, assistindo aquela Netflix, uma novela, um negócio, porque é a nossa vontade. Mas a gente disse assim: eu vou para culto. A minha vontade não, Pai, mas a tua vontade. A tua vontade é o que prevalece. A tua vontade é que prevalece em mim. A tua vontade é que prevalece na minha vida. A vontade de Deus que tem que prevalecer em você. A vontade de Deus que tem que prevalecer na tua vida. Tem muita gente que tem vontade de ser crente, pode ter certeza. Mas sabe o que é que acontece? Não vou por causa. O que é que meu vizinho vai dizer? O que é que a minha parente vai dizer? O que é que meus amigos de bar vai dizer? Ah, mas tu fez tanta coisa errada, agora tu está sendo crente. E tem gente que tem medo disso. Por isso que não veio. Está vivendo para os outros. E o Senhor está dizendo aqui nesta noite para alguém, eu não sei. Está dizendo para ti: vai viver a vida inteira agradando os outros, e no final da vida vai perder a tua alma. Eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus aqui dizendo para alguém: vai viver o tempo todo agradando os outros, e no final da tua vida vai perder a tua alma. A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? O que adianta viver pelos outros
e não viver para agradar a Deus? Me diz aí. Está com medo de alguém sorrir de ti? Pode sorrir, mas a salvação tu vai ter na tua alma. Sabe por que tem muitos crentes aqui que estão dizendo assim? Eu acredito em... Tem muitos ex aqui, ex-bebedor, ex-drogado, ex-mentiroso, Mas um dia, ele sabe o que ele disse? Eu decidi, rapaz, sair dessa vida para me fazer a vontade de Deus. Mas alguém vai te criticar, alguém vai falar de ti, alguém vai te julgar, pode deixar falar, mas eu vou servir ao meu Deus, eu vou agradar a Ele. Por isso, sabe por que tu vê muita gente que agora está com a Bíblia na mão, com a roupa diferente, e está dizendo que é crente? É porque Jesus transformou, entrou na vida dele e transformou a história. Quem pode adorar o nome dele? Quem pode exaltar o nome? Eu sinto Ele aqui, eu sinto Ele aqui. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua história. Tu sabe que essa vida que tu está levando não está dando certo. Por isso que Jesus é Jesus. Ele marca as coisas, irmão Zé Paulo. Ele dá ideia pra gente. É porque tem muita gente que está precisando de salvação, de vida eterna. E nesta noite não é em vão esse culto, esse trabalho aqui, essa cruzada nesta noite, em frente à congregação. Não é em vão. É Jesus dizendo: eu te amei, eu não quero te perder. Ei, viva pra mim, pra me agradar. Aleluia, aleluia. Ele quer salvar a tua alma. Ele quer salvar a tua vida. Versículo de número 17, para nós já entrar para o fim. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Oh, eu sinto Deus aqui nesta. Feche os teus olhos nesse momento, feche os teus olhos. Repreende todo espírito do mal aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu sinto de Deus aqui. Vai falando em mistério com Deus, vai falando em mistério, não faz mal não. Vai falando em mistério com Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E cabalhos. O diabo não vai mais te escravizar, em nome de Jesus. Assim diz o Senhor para a tua alma. Assim diz o Senhor para a tua vida. Tu está vivendo como um escravo do diabo, fazendo a vontade da carne. Por isso que o diabo tem destruído família. Por isso que o diabo tem entrado em família, destruindo lar, destruindo adolescente, destruindo jovens. Em nome de Jesus, se você crê na palavra que está sendo ministrada nessa noite, aceite a Jesus como teu Salvador e muda de história. Eu sinto a presença dele aqui, aleluia. Pelo que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Bebida, passou. Trair a esposa, passou. Mentira, passou. Andar bêbado, aí de rua em rua, passou. Porque é coisas velhas. Agora minha vida agora é nova.
em Cristo Jesus, que morreu, ressuscitou para me dar o direito de vida eterna. Todas as pessoas que tiveram encontro com Jesus, a vida dele nunca mais foi a mesma. Todas as pessoas que se encontraram verdadeiramente com Jesus, a vida dele nunca mais foi a mesma. Diz a Bíblia que Maria Madalena tinha 7 espíritos imundos, mas quando encontrou com Jesus, virou uma missionária, cheia do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que um homem que era gadareno, em Lucas capítulo 8, versículo 26 em diante, diz a Bíblia que esse homem gadareno era cheio de demônios. Ele andava nos túmulos, nos cemitérios, ele andava nas ruas gritando, cheio de demônios. Mas um dia Jesus de Nazaré chegou lá e teve um encontro com ele, e diz a Bíblia que aqueles espíritos imundos saíram dele, e aquele homem gadareno, diz a Bíblia que ele disse assim: Jesus, eu quero andar com o Senhor. Aí ele disse, Jesus disse para ele: olha, não, tu vai avisar a toda a região de Decápolis o que Deus fez na tua vida. A vida daquele homem endemoniado nunca mais foi a mesma. Diz a Bíblia que Jesus vai à cidade e tem que passar por Samaria. Ele para ali no poço de Jacó. Os discípulos vão comprar comida. Ele com sede, lá vem a mulher, meio-dia, tirar água do poço. Aquela mulher chega para tirar água do poço. Aí Jesus disse: ei mulher, eu quero é beber, eu quero é água. Aí ela disse: como tu, judeu, fala com a mulher samaritana, se o samaritano não pode se comunicar com o judeu. Aí Jesus disse: olha mulher, se tu soubesse, conhecesse o dom de Deus, que diz dar de beber, tu me pediria e eu te daria água viva. Oh, glória. A mulher disse para Jesus: como é que tu pode tirar a água se o poço é fundo, Jesus? Ela não entendeu. E onde é que tu tem essa água viva? Aí Jesus responde: olha mulher, a água que eu te der, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. Aí aquela mulher começa a falar, e Jesus disse: ei mulher, manda chamar teu marido. Ela disse: eu não tenho. Ela disse: tu disse bem, porque o que tu tem não é teu. Tinha marido da lei. Era. Mas ela disse: eu vejo que tu é profeta. Ela disse: sou profeta. Aí Jesus prega para aquela mulher. Ela ficou encantada com Jesus. Diz a Bíblia que ela correu à aldeia e anunciava com grandes coisas. Quem teve um encontro com Jesus, só quem teve um encontro com Jesus, só quem provou desta água viva, só quem provou desta água viva. Ei, eu não conheço a tua vida, eu não conheço a tua história, mas eu quero te dizer: aquele que te amou primeiro, ele conhece, ele sabe que tu precisa beber dessa água e ser transformado por ele. Vai ficando de pé e adorando o nome de Jesus. Ele quer transformar a tua alma. Ele quer transformar
transformar a tua vida. Eu não sei aonde tu estás agora, eu não sei. Mas eu tenho nesta noite uma notícia para te dar. Jesus te ama. E Ele quer transformar a tua alma. Eu convido aqui a primeira pessoa que está disposta